Boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa quinta aula, os estudos sobre mediunidade, né? Então, nossa quinta aula é emancipação da alma, desdobramento, sono e sonhos. Eu vou dividir em duas partes porque ela é muito grande, essa aula. Então, quando eu chegar aos 30 minutos, eu encerro e depois eu dou a continuação dela, tá ok? Então, que a gente possa ter nesse momento toda a lucidez, toda ajuda, toda assistência das equipes que estão conosco, né? Quando a gente vai começar um estudo. Então, as equipes também vêm participar conosco desse estudo. Então, a gente vai dar início e que os mentores possam nos auxiliar, né? Nesta jornada de aprendizado, tá ok? Então, nós vamos assim iniciarmos, né? Nós vamos falar sobre desdobramento, sono e sonhos, mas a gente vai iniciar com a emancipação da alma, tá? A introdução. O que é a emancipação da alma? E o que acontece quando dormimos? Os sonhos têm significado? As horas de sono são aproveitadas para aquisições enobrecedoras? A doutrina nos ajuda a entender o assunto? Vamos analisar o processo de desdobramento, né? Então, nós vamos lá. Emancipação da alma. Foi a denominação que Allan Kardec deu ao desprendimento do espírito, a possibilidade de um afastamento momentâneo do corpo físico. É momentâneo porque tem um período de duração, tá ok? Então, a gente tem esse período, né, do sono, do sonho, desse desdobramento que a gente faz, tá? Esse afastamento acontece durante o sono físico. Se fosse definitivo, seria a morte. Então, ele é momentâneo, né? Tem os seus horários, a gente acordar. Somos constituídos de corpo material, corpo perispiritual e alma, centelha ou fagula criada por Deus. O que significa que a doutrina ainda nos elucida que a alma, para se manifestar, precisa do corpo fluídico, que é retirado dos fluidos existente no lugar, do planeta, onde irá reencarnar, e esse corpo recebe o nome de perispírito. Então, para você ver como é interessante, né? O nosso perispírito necessita dos fluidos daqui. Então, vamos entender de novo, vamos voltar a todos os estudos que a gente já tem feito. Nós somos uma centelha de luz, certo? Deus nos inicia, né, no mineral, aí passamos para o vegetal, para o animal, o hominal, os elementares, até, né, seres humanos. Então, o que acontece com a gente vai formando esse espírito, tá? Nós passamos em todos esses estágios, vamos formando e vamos evoluindo cada vez mais. E para esse espírito, ele necessita de um corpo perispiritual. Para o planeta Terra, aqui onde nós estamos, necessita dos fluidos do planeta, do que aonde a gente vai continuar a nossa vivência, onde a gente vai continuar a nossa evolução. Porque é aquele corpo que é formado, né, que aparece, é aquela imagem espiritual que aparece, é o corpo perispiritual, que adentra, né, que vai nascer, que vai se formando juntamente com o nosso corpo físico, tá? Então, ele vai também pegando todas as células, vai engendrando para que ele possa também indo absorver tudo isso, todos esses ensinamentos, né? E essa vivência, tá ok? Dormimos 1/3 de nossas vidas. E esse repouso é necessário para o corpo físico restaurar suas energias. Enquanto isso, o perispírito, que liga o corpo físico à alma, ganha um pouco de liberdade. Todo espírito encarnado anseia por um pouco de liberdade, como o preso que tenta se libertar da prisão em que se encontra. Então, nosso espírito, né, ele se acha preso aqui, nesse corpo. É uma prisão para ele, porque a gente, como espírito, a gente é livre, né? Ele quer se desembaraçar do corpo grosseiro, pois esse corpo limita, e é durante o sono que essa liberdade acontece.
Então, durante o sono, quando a gente dorme, a gente acaba dando o relaxamento para o corpo, para a célula, para todos os nossos órgãos, mas a gente já está ligado pelos liames com esse perispírito, mas o espírito se liberta. Então ele vai fazer as coisas, ele vai ir de encontro a tudo aquilo, né, que a gente nem sonha que a gente possa estar fazendo. Quando a gente entra dentro desse corpo físico, tudo é limitado. Ilimitado. Parou ali, ficou limitado, tá certo? Vamos lá. Na questão 417 do Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que o sono é a porta que Deus abriu para o encontro com os amigos e o recreio depois do trabalho, né? Então, o sono, ele acaba sendo esse repouso do corpo e nos libertando para a gente encontrar amigos e muitas vezes os inimigos também, né? Vamos lá. Durante o sono, a alma está parcialmente liberta do corpo. O espírito jamais está inativo, podendo entrar em contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Então a gente vai de encontro com os espíritos que ainda continuam aqui na Terra, e a gente também vai de encontro com os espíritos que já foram para o plano espiritual, para as colônias, né? A gente vai se encontrar com eles por lá. Enquanto se dorme, pela liberdade de ação, não delimitada e pelo grau de evolução, alguns espíritos procuram aqueles que lhes são superiores, estudam, trabalham, recebem orientações e conselhos. Então, neste momento que a gente fala, né, no momento da gente ir dormir, a gente sempre está alertando a todos, né? Vamos fazer uma oração, vamos ver alguma coisa light, vamos ler um bom livro. E quando a gente deitar, a gente pedir para que nossos mentores, nossos anjos guardiões nos acompanhem, né? Para que a gente possa ir de encontro aos estudos, né? E para a gente ter novos conhecimentos. Então, para isso, a gente pede dessa forma, tá certo? Os espíritos inferiores irão aos lugares com os quais se afinizam, tá? Aqueles que deitam de qualquer jeito, que não tem tanto entendimento, né? E acaba indo de encontro com esses irmãos. Durante o sono, os participantes dos grupos mediúnicos continuam desenvolvendo suas tarefas que foram iniciadas nas reuniões. Principalmente no dia de reuniões, né? A gente acaba saindo da reunião, achando que já vai descansar, vai dormir, corpo sim. Mas a gente vai dar continuidade àquele trabalho que a gente já estava fazendo, tá? O Livro dos Médiuns, no item 101, nos fala sobre manifestações visuais, projeções de imagens, e diz que elas são mais comuns durante o sono, né? O que são essas projeções, né? Dessas imagens? Tanto nosso espírito vai ter essas projeções da vida anterior, quanto da vida futura. E muitas vezes nós acabamos tendo essas projeções da vida presente, né? Que é aquele sono que a gente acaba vai se dando a continuidade do que a gente fez durante o dia, um acontecimento que fez e a gente acabou, né, tendo esse contato de estar ainda focado, muito preso ao corpo, e a gente vai ter toda aquela, né, a gente fala, nossa, eu tive um sonho que parece que eu continuei o que eu estava fazendo, né, mais ou menos assim. O sono em si não apresenta grande novidade ao longo da história. O sonho tem mais relevância, tá? Há diversos relatos bíblicos acerca dos sonhos. A proibição de Moisés de consultar as pitonisas, que eram as médiuns, né, na época, que elas tinham sabedoria do futuro, essas coisas todas, pela mediunidade delas, supostas interpretadoras dos sonhos, elas interpretavam também os sonhos deles. A interpretação do sonho feita por José do Egito, né, quem não sabe, né? A visão de vacas magras e gordas ganharam o significado de tempos fartos e misérias, né? Muitos que leram a Bíblia, ouviu algum filme, né? A gente sabe desse sonho dele, que ele estava até preso na época, e como ele decifrava os sonhos das pessoas que estavam ali, falaram, chegou até os ouvidos do faraó, e foi aí que José acabou sendo, né, quase o braço direito do faraó, por ter desvendado o que era o sonho, né?
ele tinha que recolher todas a colheita, todas as plantações, tudo ele colocar, né, dentro de um local, armazenar aquilo por 7 anos, né? Porque durante 7 anos ia ter a seca, né? Então seriam as vacas magras. Então por 7 anos eles, correram atrás do prejuízo, começaram a abastecer tudo e por 7 anos eles usaram, né? Toda aquela comida, tá certo? Na Idade Média, ia para a fogueira quem interpretasse os sonhos, pois os mesmos eram tidos como demoníacos, né? Todos os bruxos, né? Eram bruxos, né? Os médios eram bruxos, né? E eram queimados na fogueira, por aí. Então vamos lá, classificações dos sonhos. Conceitos. O sono é um estado em que cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. O sonho é a lembrança dos fatos, dos acontecimentos ocorridos durante o sono, tá? O corpo dormiu, relaxou, o espírito saiu e o sonho é isso, é um relato, né? Para onde o espírito caminhou e o que o espírito viu, né? E ele traz a lembrança, aí vem, né, em forma de sonho, tá certo? Freud, o precursor dos estudos mais avançados nesta área, julgava que os instintos, quando reprimidos, tendem a se manifestar, e uma dessas manifestações seria através dos sonhos. Isto numa linguagem simbólica representativa do desejo. Então, muitas vezes nós queremos fazer algo aqui, né, e não conseguimos fazer, nós acabamos indo de encontro a esse desejo, né, e tentamos fazer do outro lado, né? Então a gente procura essas outras coisas que a gente estava com intenção do outro lado para fazer também. Hadler introduziu em psicologia o instinto do poder. Nossa personalidade gravitaria em torno da autoafirmação, do desejo e do domínio. Todos esses que eu estou falando foram que pesquisaram, analisaram, né? Então, então aqui introduziu em psicologia o instinto do poder. Nossa personalidade gravitaria em torno da autoafirmação, do desejo, do domínio. Jung, né? Considerou válidas as duas proposições. Descobriu que nos recessos do inconsciente existe uma infraestrutura feita de imagens que integram a mitologia de todos os povos. São reminiscências que remontam às fases muito primitivas da evolução. A ciência oficial ainda não conseguiu conceituar com clareza e objetividade o sono e o sonho. Sem considerar a emancipação da alma, sem conhecer as propriedades e funções do perispírito, fica realmente difícil explicar a variedade de manifestações que ocorrem durante o repouso do corpo físico. Foi Allan Kardec, através da codificação espírita, quem realmente analisou amplamente os sonhos em seus aspectos fisiológicos e espirituais, né? Então, muitas obras de Kardec, né? Ele vem colocar isso, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre os médios. Médio em desdobramento é aquele cujo espírito tem a faculdade, de desprender-se do corpo, geralmente em reuniões, né? Então, o médio acaba saindo realmente do corpo, tá? Em umas reuniões mediúnicas, ele se afasta do corpo. E muitas vezes vai fazer muitas outras coisas, retorna, né? Excursiona por vários lugares, a fim de colaborar nos serviços, consolando ou curando. Acompanha mentalmente a trajetória do espírito. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 11, o médium está sendo preparado para maiores cometimentos na seara da fraternidade.
No livro Desafios da Mediunidade, de José Raul Teixeira, temos a pergunta 93 que diz o seguinte: pode o médium desdobrar-se durante a reunião e participar dos trabalhos junto com a equipe espiritual? Resposta: quando a proposta da reunião mediúnica objetiva treinar ou utilizar essa habilidade do sensitivo, nada obstará à ocorrência desse desdobramento, né? Então, muitas vezes, numa reunião muito séria, acontece realmente, os médios acabam dizendo que estava ali, viu todo o trabalho, viu o que eles estavam fazendo, né? Então, ele traz essa resposta para todos nós também. Para isso, contudo, tanto o dirigente quanto médios deverão estar a par da característica de tal atividade, tomando as providências, os cuidados cabíveis a tal tarefa, em perder de vista a importância dos controles, a fim de que se tenha certeza da realidade ou não do referido fenômeno. Enfatizemos que, neste caso, a reunião prestar-se-á a este intento. É verdade? No caso das reuniões comuns de atendimento a desencarnados necessitados, não se justificará semelhante desdobramento com essa suposta finalidade, uma vez que quando os mentores da tarefa veem alguma necessidade de usar médio em estado de desdobramento, muito raramente o fazem no curso das sessões. Mas após o evento, valendo-se do desprendimento do sono comum, apenas aprofundando esse estado de emancipação. Nas sessões comuns, pelo fato de as atenções estarem voltadas para as manifestações ostensivas da fala ou da escrita, as mais gerais, deveriam ser evitados desdobramentos, que sem controle costumam ser confundidos com sono ordinário. Então, muitas vezes, o médico que está em desdobramento, ele realmente parece estar no sono profundo, porque é como se estivesse dormindo, né? Então, o corpo fica realmente todo desativado, o espírito ele sai realmente. Então, quando você até nas reuniões que você vai chamar o médium, tem que ter todo o cuidado em tocar ele, né? Em fazer assim nele, né? Ei, acorda, ei, você tá aí, né? Ou olha, a reunião acabou. Não, a gente tem que chamar a pessoa. Rosa, Paulo, pode retornar, a reunião já está encerrada, nós já estamos encerrando a reunião. Pode retornar. Então, você está chamando o espírito de volta, né? Então, o espírito vai adentrar e ele vai vir leve, solto. Se você fizer, o espírito retorna e o médium acaba nem entrando direito no corpo, passa mal, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Qualquer reunião, quando o irmão não está voltando, a reunião está acabando, o irmão não está voltando, é com muita sutileza, né? Para a gente chamar esse irmão, tá certo? O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves? O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então, muitas vezes não é questão que está voluntário ali, muitas vezes não aceita, né? A gente tem que vir para a gente evoluir mais, para prestar as contas, para que a gente possa acertar, né, as nossas dívidas. Então, a gente tem que vir mesmo, não é verdade? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. Interessante, né, gente? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa,
o espírito dispõe de mais faculdade que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e às vezes tem previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro mundo. Então, é aquele negócio, né, gente, que a gente sempre está falando, né? Sempre alertando, para a gente estar sempre com o nosso mentor, né? Estar sempre ligado na hora de dormir, para que a gente possa realmente, nosso espírito se libertar e ir. Eu já tive muitas pessoas que dizem que foi para os locais horríveis, né? E acabou voltando desesperado, viu cenas, né? Mas muitas vezes, é como está falando, aparecem as imagens. E muitas imagens, nosso espírito se desvencilhando do corpo, ele vai ter acesso a essas imagens. Se ele tem algum problema, alguma coisa que estava importunando ele, e ele quer resolução, ele vai ter algo do passado que vai tentar passar para ele vai ver cenas do passado, né? Ele vai ver cenas do futuro, né? Então, às vezes você está num local, num ambiente que você está vendo lá na frente, você está tendo uma visão, né? Muito ampla do futuro, né? Então, né, gente? Então é isso. Então, vamos dar continuidade aqui. Frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganaste. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Muitas vezes nós nos deparamos com cenas que nós fizemos. E de repente a gente fala, meu Deus, no sonho eu matei fulano. No sonho eu bati ciclano, né? E muitas vezes a aparência é de pessoas que estão conosco. Não é a pessoa do passado, não. Deu para entender? E a gente fala, meu Deus, eu briguei quando eu estava fazendo esse curso na live, a moça falou, eu sonhei que eu estava batendo no meu marido. Mas eu batia muito nele. Eu quase perguntei para ela, como está a relação de vocês dois agora? Nessa encarnação, né? Então, aí ela começou a entender, né? Algumas coisas. Então, é assim, gente. A gente não sabe o que nós fizemos. Então, é complicado, né? Quando a gente vem para cá, a gente esquece, não é verdade? Pobres homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios, né? E as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficam sem resposta, não é verdade? O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrer, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Então, muitas vezes, né, nós vamos trabalhar lá do outro lado, vamos fazer coisas que o nosso espírito deu início lá do outro lado, entenderam? E quando nós chegamos lá, a obra está feita. É muito interessante, não é verdade? A obra, muitas vezes nós ou acabamos de concluir aquela obra que nós fizemos, não é? Então vamos lá.
Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que, com a morte, deve permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundo inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja a procura de prazeres talvez ainda mais baixo do que possuíam aqui, vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nociva do que as que professavam entre vós, e o que engendra, acarreta, a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque os conhecemos sem jamais as ter visto. E ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos, quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Um momentinho que eu vou tomar um golinho de água. Até aqui deu pra gente ter uma noção, né, gente, de como... Tá muito calor aqui dentro. De como o sono e os sonhos são tão importantes na nossa vivência, né? E que a gente continua, né, através do sono, do outro lado. Nós libertamos e continuamos do outro lado. Não é verdade? O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, né? Porque muita gente fala que não sonhou, não conseguiu sonhar, né? A que se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicareis esses sonhos absurdos, a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? É uma pergunta aqui. Sem isto, como explicarei esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto aos mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, aqueles que têm a fraqueza moral, o covarde, o nervoso, né? Eles aproveitam. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava, né? Então, quando eles veem a clareza, quando os sonhos da gente vêm claro, é que a alma conseguiu se desprender bem do corpo e tem a clareza. Às vezes só tem noção do que aconteceu. Em alguns sonhos a gente tem a clareza, a gente vê fatos reais acontecendo, né? Então, e isso muitas vezes nos perturba, porque a gente não tem tanto entendimento assim, não é verdade? Então, procure distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes, sem isso caíres em contradições e erros que seriam funestos para a vossa fé. Então, muitas vezes, há espíritos que colocam imagens também, para nos perturbarmos, né? Então, a gente tem que pensar, raciocinar e pedir clareza dos nossos sonhos para os nossos irmãos, nossos mentores, tá? Comentário de Kardec. Os sonhos são produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida e de relação. Da vida ativa, e de relação.
Daí uma espécie de clarividência indefinida, né? Eu vejo além, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Olha isso, gente. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referente ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. São aqueles sonhos que a gente vê locais que a gente acha espantoso, que a gente fala, não vi na Terra, né? Você tem essa visão. Então, alguns espíritos possam proporcionar essa visão. Ou às vezes que o teu espírito realmente é levado para esses locais, tá? Não sei o que a gente é lá do outro lado, tá certo? Eu sei que eu sou Madalena aqui. O que a Madalena é em espírito do outro lado, o que ela foi, é outra coisa, tá certo? A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivesse trucado frases ou parte de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda significação racional, né? Então, gente, eu vou parar aqui e a gente vai dar continuidade depois na página 17, em Desdobramento do Sonho, para a gente ter mais uma, né, que deu 30 minutos, a gente vai ter depois a segunda parte dessas lições que a gente está lendo, de sonho, sono, né? E que eu vou dizer, o desdobramento, tá? A gente vai falar sobre o desdobramento, que é uma parte também meia complicada, que a gente tem que ler e passar coisas bem, bem legais para vocês também. E eu vou dar só um relato rapidinho de alguns sonhos que a gente consegue lembrar, né? Eu lembro de um sonho que eu tive, que para mim foi muito real, mas eu tive só fatos desse sonho e devido ao desencarne da minha mãe, eu tive que correr com as papeladas para um montão de coisa, porque já vem um monte de coisas que vem para a gente resolver, né? A gente nem bem morre, mas a gente tem que resolver as papeladas, né? Então, eu estava nem sentindo a morte da minha mãe, estava acabada, porque você tem que correr atrás de muitos documentos muito antigos, e isso me pegou de um jeito assim que eu estava morrendo, realmente eu sentia que eu estava morrendo. E numa das noites eu não estava aguentando mais, eu pedi às equipes que eu precisava. Meu corpo estava sentindo o que o meu espírito já estava sentindo, né? Então, meu corpo precisava do repouso, e quando eu retornasse, eu não sentisse as coisas, porque quando eu acordava, gente, era a sensação de que eu tinha levado uma surra, de que eu ainda continuava do mesmo modo, eu dormia e acordava do mesmo modo que eu dormi. Então, parecia que eu não tinha nem me desligado. E eles me levaram, e eu pedi para me levarem, né, para algum lugar, me levaram para uma aldeia. Eu senti só os matos passando sobre mim, eu senti o molhado dos matos passando, como se tivesse aquela mata passando assim no meu corpo, e ali parece que meu espírito estacionou por ali, não me lembro bem, assim, que não deu para lembrar, só esse fato que eu estou falando. E quando eu retornei, eu estava vindo da mesma forma que eu fui, eu voltei, carregado nos braços, né? E a sensação de quando eu acordei era que eu estava nos braços da minha mãe, né? Era muito interessante isso. Era como se eu precisava do colo da minha mãe, era como se eu precisasse, né, de estar com ela, né? De estar com ela, né? Então, porque eu falo de tribo, porque nós viemos de uma linhagem, né? Minha família espiritual toda é indígena, né? Então, a gente tem essa linhagem do mundo espiritual também. Meus avós, bisavós, né? E minha mãe,
Depois eu acabei descobrindo, né? Em outras vidas, minha mãe foi uma xamã. E ela continua sendo uma xamã, né? Então, eu fui até essa aldeia. E quando eu retornei, eu senti o abraço da minha mãe. Eu senti todinho ela me abraçando e depositando no meu corpo. Eu acordei, eu não tinha absolutamente nada. Nada. Parecia que eu estava pisando em ovos. Parecia que eu estava leve e solta. Então, tem coisas que a gente tem que pedir para nos curarmos, para nos alertar nosso espírito, para nos dar, sabe, discernimento, para nos trazer as soluções de problemas, né? Então, é bem interessante. E em médios anímicos a gente vai falar sobre isso, né? E até mesmo dos desdobramentos do corpo que a gente tem um problema. E a gente fala assim, a gente dorme, no dia seguinte a gente tem a resposta. É que o espírito, nosso espírito sabe da resposta. Mas a gente está tão atribulado aqui dentro da nossa mente, quando a gente sai um pouco, a gente retorna, então o espírito vai retornar e a gente tem a solução do problema. Não, o espírito já sabe da solução do nosso problema. Nosso espírito. Aqui a nossa memória que está presa. Aí a gente fala, ai meu Deus do céu, eu tenho a solução. Né? Ai, Deus me ajudou, Deus, claramente, todo Deus nos ajuda. Mas nós, ou até mesmo tivemos soluções de espírito lá que vieram nos passar, que só o nosso espírito que captou, né? Que a gente aqui dentro é fechado. Então é isso, gente. Um abraço e vamos continuar no próximo vídeo. Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com todos vocês, que vocês tenham tendo aprendizado. Se tiver alguma dúvida, só recorrer a mim. Um beijo.